Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do projeto IF no Agro. Dessa vez o bate-papo será com o pessoal lá do Comida Boa. Vou dar um tempinho aqui para vocês irem entrando. Enquanto isso, eu espero que a solicitação do pessoal. O pessoal que for chegando vai dando um oizinho aí, beleza? Fala Wanderson, professor Edmar, Iana, Fred. Vamos chegando aí, galera. Pessoal, só uma rápida introdução aqui do que é o projeto IF no Agro. Rapidinho aqui, porque é bom sempre a gente estar falando, enquanto o pessoal vai entrando aí. Daqui a pouquinho eu aceito o pessoal aqui para participar da live. O projeto IF no Agro ele é um projeto de extensão do Instituto Federal do Tocantins, Campus Lagoa da Confusão. E o intuito aqui do projeto é divulgar as informações do agro, principalmente aí da região do Matopiba e de Lagoa da Confusão, né? Então a gente sempre busca estar colocando informações aqui do agro, coisas lá da cidade, o que rola de notícia do agro. Então, quem tiver alguma notícia, quem quiser participar de alguma ação, pode mandar uma mensagem para a gente aqui no direct, ou então mandar uma mensagem para algum conhecido aí no WhatsApp, de algum dos membros. Existem os alunos bolsistas do projeto, tem pessoas aí do ensino superior, da engenharia agronômica, e tem o pessoal do técnico. E também tem os professores que dão toda a mentoria e estão aí sempre avaliando os nossos conteúdos para que seja uma notícia bem bacana para vocês. Então tem 13 pessoas, já vou adicionar aqui o Comida Boa na live. E aí a gente começa a falar sobre o projeto Comida Boa. O bate-papo vai ser bem interessante. Achei bem bacana convidá-los para participarem aí dessa nossa live. Fala, Francisco. Oi, Júnior, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo em paz? Boa noite. Estava comentando aqui com o pessoal que essa live aqui é uma das que vão compor aqui uma série de 3 lives que faremos aí na Semana do Meio Ambiente. E nada melhor do que convidar o pessoal do Comida Boa, que utiliza a internet para divulgar a boa informação, a produção agrícola sustentável e responsável, né? Exatamente. A gente agradece o convite e vamos falar sobre comida boa e sobre esse projeto aí. E o intuito é totalmente esse: de levar informação, mostrar o que está sendo feito e de forma sustentável e aproximar principalmente a cidade do campo, né? E trazer essas informações para mais perto de quem vive na cidade. Muito, muito bacana. Às vezes parece que o campo é tão longe, né, da gente, mas tudo que chega na nossa casa, principalmente aí na alimentação, vem do campo. E muitas das vezes a gente não sabe nem como que é produzido, né? Exatamente, é isso mesmo. Francisco, a Adriana vai entrar também na live, não é isso? Sim, ela já está aí, ela me mandou mensagem, acho que ela já está por aí. Beleza. Galera, enquanto isso, vão apertando aí no coraçãozinho, que isso ajuda demais na divulgação da nossa live, tá ok? Boa noite, Dani, Carlos Piva, Kiara, que já entrou, Welson, Beatriz. A Crop Live está ao vivo aqui, tá com a gente aqui acompanhando, olha que bacana. Pessoal, quero deixar uma informação que o pessoal que está assistindo a gente vai ter uma lista de frequência para quem participar dessas nossas ações. Então, daqui a pouquinho vamos disponibilizar o link na nossa bio, vocês entram lá e façam lá o cadastro no nosso formulário, beleza? Então, respondendo aqui. A Adriana falou que já está aí, você vai chamar ela. Deixa eu ver aqui. Ela pediu a solicitação ou eu vou em convidar? Pode convidar, clica nessa câmerazinha que tem aí do lado, e Sim, aí aparece o nome dela. peraí. Câmerazinha.
Adriana, Achou? achei. Ótimo. Eu enviei aqui, eu acredito que agora é só ela aceitar lá que Sim. É porque às vezes o Instagram dá uns bug aí e Olá, agora. Adriana. Olá! Oi, Bom, então, Júnior. pessoal, vamos se apresentando. Francisco, começa aí, se apresenta, cara, pra gente. Quem é você? Posso começar, Adriana? Ou você quer começar? Não, vai lá, Chico. Tudo Então, contigo. Então, boa noite, meu nome é Francisco, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas, e hoje eu trabalho com produção de conteúdo, sempre voltado para a área científica, com embasamento científico, e estou trabalhando agora nesse projeto, junto com a Adriana e uma equipe, do projeto Comida Boa, que o intuito é, como eu te disse, aproximar a cidade do campo, trazer informações bem realistas e bem embasadas, sabe? Mostrar realmente o que acontece e aproximar e trazer a cidade para mais perto, assim, mostrando tudo que a gente faz, né, no campo. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Agora, Adriana, quem é você, Adriana? Conta pra gente. Oi, Júnior. Oi, Chico, tudo bem? O Francisco se apresenta como Francisco, doutor, agrônomo, mas eu chamo ele de Chico, tá? Eu acho que ele não vai ficar bravo se a gente chamar, Júnior. Não, Então, eu sou a Adriana, meu nome é Adriana Brondani, eu sou bióloga. Então, aqui no meio do agro, eu sou aquela mais preocupada com o meio ambiente, que faz perguntas nesse sentido. Sou bióloga, tenho mestrado, doutorado também numa área de bioquímica e biologia molecular. E trabalhei durante muitos anos como professora em universidade, trabalhando as informações de bioquímica, tanto para veterinária quanto para medicina. E depois de um certo tempo de trabalhar na universidade, eu acabei vendo como a gente carrega dúvidas, seja em qualquer área, não é, da nossa formação. Então, vi isso nos alunos da medicina, vi nos alunos da veterinária e fui me aproximando do agro muito por uma questão da biotecnologia, que é outro produto importante aí no agro. E o meu trabalho foi de chegar próxima do agro para esclarecer os temas de biotecnologia para a sociedade, para os públicos que não conversam muito com ele e que acabam criando uma série de mitos relacionados, não é? Então, fiquei um bom tempo trabalhando só com biotecnologia e há 2 anos eu estou aqui num projeto em que nós falamos além da biotecnologia, nós falamos de várias questões do agro, trazendo sempre esse olhar de ciência, mas de uma ciência fácil, não é? A gente não está aqui para trazer os temas mais técnicos, porque a gente percebe o quanto isso afasta as conversas. E no projeto Comida Boa com o Chico, a nossa ideia é justamente essa, é que a gente consiga conversar com vários públicos, mesmo com aqueles públicos que não gostam do tema do agro, que tem, e o não gostar tem muito a ver, não é, com a falta de conhecimento sobre o tema, com a falta de entender esse caminho que a agricultura brasileira vem percorrendo. O projeto Comida Boa reconhece que a gente tem uma linda história, não é? Uma trajetória bacana aí, mas que a gente tem coisas para resolver, e resolver isso precisa ser feito em conjunto. Então, a ideia do projeto não vamos conversar somente o agro com o agro, mas conversar com quem também precisa se aproximar um pouco mais disso e entender que é todo mundo responsável pelo mesmo planeta, não é? Acho que é um pouco disso. Muito bacana. É uma coisa que eu vi em comum nos dois aqui pesquisando, que os dois sempre têm projetos relacionados à criação de conteúdo, né, na internet. E muito Sim. bacana essa de transformar a ciência em um conteúdo muito acessível, né? Porque no agro a gente acaba conversando muito só agro com agro, né? Exato. E o importante, eu acho, que é conversar o agro com o pessoal que não é do agro, que é o pessoal que não entende, que acaba compartilhando a notícia de uma maneira muito errada, né? Então acaba que mitifica muito, né, o agro. E um projeto como esse é excelente, porque todas as áreas, né, podem estar ali acompanhando um bate-papo muito, muito acessível. Sim, essa é a ideia mesmo. E até
é bacana da gente trazer, não é, aqueles pontos que as pessoas fantasiam em relação à produção de alimentos, não é? Como se a gente tivesse uma única forma de fazer essa produção. Eu acho que é bacana, nessa semana do meio ambiente, não sei o quanto vocês falaram sobre isso, mas acho que é uma proposta interessante da gente levantar essa discussão, não é? O quanto produzir envolve tantas variáveis e como a gente procura contornar essas variáveis e trabalhar da forma mais segura no final do dia, não é? Muito bacana. Só deixar aqui um comunicado para o pessoal que está assistindo. Em breve vai ter um link lá disponibilizado na nossa bio, que vocês vão entrar lá e deixar uma inscrição num formulário, beleza, pessoal? E clique no coraçãozinho para ajudar na divulgação. Dispara aí pro pessoal e manda para todo mundo. Bom, essa semana eu vi que vocês estavam em live com o pessoal lá dos Jovens do Agro, né? E eu já segui o projeto Comida Boa. E, cara, a gente vê ali o perfil muito bonito, muito lindo. Eu falo, cara, muito profissional. Acho que não dá nem para mandar as mensagens para eles e eles me responderem, né? Eu pensei, os caras estão longe demais. A gente abre lá a apresentação, é o Zeca Camargo. O pessoal está muito distante da gente. Né? Pois é, imagina. Que nada. Aliás, o que eu queria pedir, na realidade, é para que você nos ajude a divulgar esse nosso perfil. Então, assim, isso é super importante, esse engajamento, não é? Então, se você puder pedir para o pessoal, preenche o formulário e segue o Comida Boa, porque é uma conversa, essa é a conversa que a gente quer ter, sabe? Sem nenhum constrangimento de chegar ali, fazer comentário. Essa é a vibe do Comida Boa. E acho que a gente tem que quebrar uma força que existe no agro, que é: você é do agro, aí você conversa com a turma do agro, e quem não é do agro já te olha de nariz torto. Então, a gente precisa mostrar na conversa, né, que a gente está aqui para conversar também, todo mundo. E por isso que a gente pede o máximo de colaboração no projeto do Comida Boa. Quanto mais tiver interação ali no Instagram, muito melhor para a gente começar a mostrar para todo mundo uma cara diferente do agro, uma cara que é aberta ao diálogo, sabe? Eu acho que a gente precisa se ajudar nesse sentido de não existe gente que é contra e gente que é a favor. Existe uma conversa que todo mundo é envolvido, porque afinal de contas todo mundo se alimenta, todo mundo usa roupa, todo mundo precisa dos produtos do agro. Então, se você puder trabalhar com a gente nisso, nossa... Então, assim, não é porque tem Zeca Camargo, o Zeca Camargo é para chamar atenção. O Zeca Camargo está com a gente nesse projeto super bacana, quando a gente pode envolver ele, mas como ele é um projeto que tem o dia a dia, nós é que somos as formiguinhas que carregamos esse piano, sabe? E a gente precisa de mais gente conosco dentro dessa visão, assim. Olha que bacana. Pessoal que estiver assistindo aí, já seguem lá. Já né? vai seguindo a gente aí, gente. Deixa eu só terminar a nossa live aqui. Vocês entram lá no perfil. A gente vai deixar também marcado aqui nas publicações com a gente. @Projeto Comida Boa. Então, eu queria... eu acho interessante ver que tem uma bióloga, né? Eu acredito que quando senta numa rodinha para conversar, eu já tive essa oportunidade de ter uma bióloga no meio de agrônomos. Ela fica com um corpo estranho ali, né? Sim. Começa com uma questão que é a seguinte, não é? Os biólogos estudam insetos como seres importantes na nossa história, não é? E na agronomia, a gente escuta muito aquela conversa da praga. Só que eu entendo perfeitamente hoje, eu tive que me aproximar muito da agronomia também para conseguir fazer esse trabalho. Então eu consigo entender que isso é só um pedacinho da agronomia, que muitas vezes fala do inseto como uma praga. Não, o inseto também é muito colaborativo, também é muito importante. Então o Chico pode trazer um pouco mais desses elementos para a gente. E trazer um pouco dessa visão para as pessoas, o quanto esse ecossistema que os biólogos gostam de falar, também faz muito, contribui para a nossa própria produção de alimentos, para toda a nossa sustentabilidade. O que acaba acontecendo é muitas vezes a gente escutar um profissional da área de agronomia falando muito com aquela preocupação maior, não é? Aquela preocupação maior de controle, de produtividade, de todos esses elementos. E o biólogo falando do ecossistema ou daquele inseto
Então, eu já participei de uma reunião com vários biólogos e um agrônomo junto, e o biólogo descrevendo o inseto que ele trabalhava durante muito tempo, e aí o agrônomo chega e diz assim, eu mato todos eles. Ou seja, meu, esclarece por que você está matando eles. Mas eu acho que mas isso vem mudando, né? Porque com o aumento do manejo integrado de pragas aí que vem crescendo cada vez mais, a gente só vai controlar quando aquilo realmente fizer algum dano e tiver um prejuízo real, né? Perfeito, então esse para mim é um ponto. Muitas práticas, né? Esse para mim é um ponto super importante que o Chico está trazendo, porque essa é a nova conversa que precisa aparecer, sabe? Não dá para a gente colocar o biólogo num lugar e o agrônomo no outro. A gente está com a mesma preocupação no final das contas. E então, essa brincadeira que esse agrônomo fez, eu espero que tenha sido só de brincadeira, porque tem o controle biológico, tem essa questão de precisar do inseto para a própria agricultura. Então, essa conversa tem que ser... A gente tem que dar mais visibilidade para dizer, não, cara, o agrônomo se preocupa muito com o meio ambiente, está orientando o produtor que esse solo, que esse ambiente é para sempre. Esse é o patrimônio dele, não é? Ele tem isso para trabalhar. E nessa conversa, a gente é parecido. Não dá para dizer que não. E não adianta ficar num papo biológico que é... Gente, eu não vou viver de ar, de sol, eu não sou uma planta que precisa de fotossíntese, não é? Eu preciso de alimento, e esse processo envolve todo um caminho do qual eu também faço parte, não é? Eu também preciso estar ali na terra, preocupada com as suas interações, cuidando dessa planta que tem doença. Estou falando demais, vou passar para o Chico um pouco essa conversa da doença de planta aí. Foi bem bacana que o Chico citou rapidamente ali o MIP, e é algo que está muito em ascensão, o MIP, o manejo integrado de pragas e o controle biológico. Só que acaba que isso, muitas das vezes, não é muito claro, nem para o pessoal da cidade, nem para o pessoal que está entrando na agronomia agora, que boa parte do nosso público aqui é formado por pessoas que estão entrando no curso. Você pode falar um pouquinho aí, Chico? E falar do impacto que tem na produção. Certeza. É porque o manejo integrado, né, como o próprio nome já diz, você vai trabalhar, né, no campo, na sua lavoura, não só com uma única solução. Você vai trazer um conjunto de soluções e vai fazer com que isso seja feito de maneira planejada e pensada. Porque, por exemplo, um dos princípios do manejo integrado é você ir para o campo e contar inseto, colocar armadilha e tudo mais, por exemplo. Aí, a partir daí, você vai saber como que esses insetos estão, como que está. Se não estiver causando dano, não tem por que você ir lá e colocar um inseticida ou usar algum produto para controlar. Então, existem alguns pontos, né, que a gente chama de níveis de dano e que vai ser levado em consideração. Isso vem sendo mudado, né? A forma como é feita, mudando para o manejo integrado, e é uma solução super que reduz, primeiro, impactos ambientais, porque você vai usar menos produtos e tudo mais, reduz também custo, porque você vai aplicar só quando for necessário, né? E também vai ajudar em todas as outras coisas, porque existem insetos benéficos que você não vai controlar e vai utilizar. Então, é uma coisa que vem crescendo realmente. E o uso do controle biológico também, né? Usar, por exemplo, micro-organismos ou macro-organismos, né, que são outros insetos, para controlar o inseto. É cadeia alimentar. O predador come a presa e isso vai sendo feito de maneira natural e de maneira que acontece na natureza. Assim. Você só dá a possibilidade para ela acontecer no momento que aquilo precisa acontecer. É o ponto que a galera tem que lembrar lá no curso das aulas de relações ecológicas, né? Eu acredito que tanto na biologia como na agronomia a gente pega essas disciplinas de ecologia, né? Sim, com certeza, com certeza. Tem que pensar nisso, né? Porque não existe, mesmo numa lavoura,
uma lavoura que é uma monocultura, né? Você tem uma lavoura de soja. Aquilo lá não é só uma planta, existe todo um ecossistema que está envolvido ali naquela lavoura, insetos, organismos de solo, micro-organismos, e aquilo lá tudo faz parte dessa ecologia da lavoura, né? Que ela vai sendo desenvolvida e sendo construída com o passar do tempo. Aí a gente pode entrar em plantio direto, em outras práticas também que ajudam a manter tudo isso daí, né? Tudo muito bem interligado, né, Chico? Com certeza, com certeza. Plantio direto. E eu queria falar, aí agora eu pergunto, aonde isso implica lá na produção final do alimento, na questão da qualidade e também na economia para o produtor rural, de boas práticas como o manejo integrado de pragas. Se você for parar para pensar, por exemplo, o manejo integrado, ele vai ser utilizado em momentos específicos, então você não vai ter só um controle químico ou um controle biológico, você vai ter um controle cultural, por exemplo, que é usar plantas, usar adubos, rotação de culturas, essa era a palavra, usar rotação de culturas, então você vai trazer nutrientes para o seu solo, vai fazer com que o seu solo tenha mais matéria orgânica. Então, são muitas práticas. E isso, a hora que chega para o produtor, ele vai fazer com que o custo diminua, o custo de produção diminui. E ele vai conseguir ter uma produtividade também muito boa, às vezes maior do que se você utilizar outros tipos de prática do cultivo mais convencional, não usando um controle biológico ou um sistema integrado, né, de plantio direto. Bom, como o objetivo aqui da live é um bate-papo, né, eu quero também a interação do pessoal. Já até recebi uma perguntinha aqui. Vamos ver aqui. Não sei se ela vai aparecer na tela. Apareceu. O Edmar perguntou aqui, como que o melhoramento genético vegetal pode contribuir com um projeto? Acredito que Com o projeto Comida Boa? Isso. Adriana, você quer falar? Sim. Então pode falar. Então vamos lá. O melhoramento vegetal, ele está presente em todas essas, em todo esse controle, não é, que a gente fala aí, inclusive de procurar trazer plantas mais resistentes a determinadas doenças, tolerantes, resistentes a insetos. Então, com isso, já que a gente está falando aqui nessa semana do meio ambiente, é uma estratégia extremamente importante para a questão ambiental, porque a gente está colocando na genética essas características. Especificamente no Comida Boa, que visa a gente conectar essa informação com quem não tem nada a ver com o agro, com quem está assim, no centro de uma cidade, e que toda essa nossa conversa sobre o manejo integrado, sobre as características vegetais, a gente procura despertar na pessoa que, assim como a minha genética impõe características que vão se expressar na minha aparência, no meu comportamento, eu também vejo isso nas plantas, não é? E eu trazer isso para as plantas, eu trago para a planta desde o desenvolvimento dela até aquela planta que vira um alimento que chega na nossa casa. Então, se eu quero um alimento que tem mais nutriente, pode saber que o melhoramento genético contribuiu para isso, não é? Teve um trabalho todo para eu deixar esse alimento com mais vitamina, com mais determinado, enfim, vou citar aqui beta-caroteno, que a gente gosta tanto, aquela cenoura que a gente aprecia como ela naquela composição toda, naquela intensidade de cor, é graças ao melhoramento genético que nós temos ali. Claro que tem outras contribuições, mas o melhoramento genético é extremamente importante nisso. O projeto procura abrir essas informações para cutucar aquelas pessoas dizendo, escuta, não é só a tua genética que conta, não é? É a genética de todo esse sistema. E tem muita genética no alimento, que, aliás, até as pessoas fazem confusão com isso. As pessoas acham que elas não comem DNA, que quando eu encontro DNA só num produto que é transgênico, e nossa, se eu comer DNA, que horror que vai ser. Não, então esses são os pontos que a gente procura esclarecer, não é?
Poxa, gente, a gente come DNA todo dia, graças a Deus, que a gente tem esses alimentos, não é? Que a gente está ingerindo esse componente que para a gente é tão importante. E eu acho, e também a gente pode falar sobre melhoramento na questão de sazonalidade, né? Porque hoje a gente consegue ter um determinado alimento por um longo período, que antes às vezes só conseguia ser produzido numa região e aí ficava só ali restrito àquela região. Hoje a gente consegue levar para outras regiões, produzir o ano inteiro. Então isso também é melhoramento genético, ajuda demais, né? Contribui, é essencial para a gente ter uma diversidade de alimentos e ter essa oferta de alimentos também o ano todo, em muitos tipos de alimentos. Né? É isso que o Chico está trazendo, é super importante, porque hoje as pessoas esquecem da questão de frutas da estação ou legumes da estação. As pessoas não sabem isso, não sabem quando a gente pergunta. Eu sou gaúcha. No Rio Grande do Sul, a gente tem um pouco mais de clareza disso, porque no Rio Grande do Sul a gente sofre um pouquinho com as variações, não é? Então a gente, desde criança, vai aprendendo um pouco isso. Mas a gente sabe que a gente chama tangerina de bergamota, né? E para a gente, bergamota é coisa de inverno. A gente se acostumou com isso. Mas em São Paulo, eu não escuto as pessoas falarem isso para mim. As pessoas não dizem isso. E isso é reflexo dessa história que ninguém nem se dá conta. Gente, eu consigo fazer uma salada de frutas o ano inteiro com uma diversidade de frutas no Brasil, graças a alguém que trabalhou aí com muita ciência, que permitiu, não é, que a gente tivesse plantas o ano inteiro, toda essa produção diversificada. E a gente nem se dá conta disso. Mas a gente, quando conversa às vezes com alguém de outro país, isso fica um pouco mais evidente porque eles sofrem mais com isso. Porque fica muito mais caro para ele comprar. O cara está lá na Europa e precisa importar, fica muito mais caro. Ele sente, não é? Aí eles aparecem falando, eles falam muito mais de alimento da estação e nós não. A gente está vivendo no bem bom aqui, sem pensar nisso. Mas é porque tem alguma coisa acontecendo, não é para fazer essa entrega para a gente. Então, acho que esse ponto que o Chico trouxe é super importante mesmo. Graças ao melhoramento genético, né, que difundiu bastante, então a gente consegue ter alimento, muita oferta de alimento em várias épocas do ano, né? Sim. Uva, por exemplo, era só plantada no sul antigamente, né? Hoje já tem uvas para climas tropicais, já tem plantio de uva no Nordeste. Então, são essas coisas que o melhoramento vai trazendo e vai ampliando, né, a variedade e a oferta também, né, claro. Então, você consegue produzir em diferentes locais e ter essa disponibilidade. Muito bom. Eu vi uma coisa no site, que vocês também contam histórias, então, histórias de produtores e empreendedores que estão trabalhando com sustentabilidade e responsabilidade, né? E olha que bacana, eu entrei lá no site, tem lá questão de produção de grãos, produção de leite, e o pessoal falando, mostrando o quão sustentáveis são as atividades deles, né? E Sim. Isso é muito bacana, porque, cara, eu fui lá, dei uma olhada, e é uma leitura bacana de se fazer, a gente entende bem, e o quão tem pessoas que estão mostrando também, né? Essa abertura do produtor rural em querer mostrar lá a produção dele, né? E a gente quer com isso trazer, né, uma questão que é o agro é uma atividade que está cheia de empreendedores. E esses empreendedores são produtores rurais, são jovens, são alguns mais maduros, mas o agro é super empreendedor, não é? E acho que vocês, na universidade, vocês precisam dar visibilidade para isso. Falar do agro como uma atividade que está envolvendo muitos empreendedores. Um agricultor é um empreendedor, a gente não fala muito isso. A ideia do projeto é trazer da mesma forma que um outro empreendedor de cidade, não é? Ele conta ali, inclusive, o que a gente procura trazer é a pessoa que abriu mão da cidade e que foi viver no campo, trabalhando na agricultura. O que isso representa? O que é?
Porque quem está acostumado com agro conhece o que é esse desafio, mas quem não está, a proposta é chamar a atenção disso, chamar a atenção de que o agro envolve muita gente, tem muita gente envolvida nessas atividades. E bacana que vocês são de uma universidade, estão trabalhando, de um instituto que trabalha nessa área, até para vocês contarem um pouco dessas histórias. E é isso que a gente também convida vocês. Se vocês tiverem histórias para contar, e não se preocupem de, nossa, eu não tenho uma história que tem um começo, meio e fim. A trajetória é super importante, sabe? É alguma coisa que você está gostando de fazer. Daqui a pouco vai fazer um vídeo para a gente vai colocar nas nossas redes, contar essas histórias, fazer esse aspecto das pessoas na vida do agro. Aquela que está na cidade e aquela que também está no campo. Mas tem gente que está na cidade e está na dúvida. Queria conhecer mais o agro, como tem várias pessoas da área de nutrição que nos procuram muitas vezes, não é? Porque elas recomendam alimentos, mas elas não viram alimentos saindo da terra. Então, acho que isso também é legal de fazer essa troca, sabe? De pedir esses espaços, de trazer um pouco essa vontade das pessoas conhecerem. Muito bacana. Bom, mandar um abraço aqui para o pessoal da Pró-Reitoria que estão aqui assistindo a gente, o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão do IFTO. E um abraço aí a todos que estão aí acompanhando. É bacana que lá na cidade onde fica o campus que eu estudo, que é Lagoa da Confusão, fica lá no Tocantins. Lá é uma cidade muito forte na produção de arroz, soja semente, melancia e soja grão. E bacana que muitas pessoas têm contato com alguns produtores rurais, ou elas também estão inseridas em alguma atividade. Essas pessoas que têm alguma história podem entrar em contato com o projeto para ir lá contar também, né? E aparecer lá no site, né? Sim, com certeza. A gente quer também abrir esse diálogo com quem está... Muito bacana. Vocês seguem alguns temas, né, que eu vi aqui no site. Água, biodiversidade, energia, mudanças climáticas, saúde e solo, não é isso? Vocês podem falar um pouquinho sobre cada uma dessas vertentes e como vocês vão estar mostrando aí no Instagram, no site? Vou começar, mas depois o Chico completa, então, né, Chico? A gente procurou trazer para o projeto aqueles temas que são temas que não só o agro se preocupa, certo? O que eu quero dizer, o que a gente quer dizer com isso? Gente que mora na cidade se preocupa bastante com a biodiversidade, escuta muito falar de biodiversidade. Não é? Às vezes essa preocupação é muito mais assim no imaginário, mas ela existe. Tipo, poxa, está todo mundo falando de biodiversidade. Será que essa biodiversidade tem alguma coisa a ver com a agricultura? Essa é a proposta. Não é? Então a gente traz aqueles temas que são temas que servem para todo mundo, sabe? Todo mundo está ouvindo falar muito da biodiversidade. A gente mora num país super mega biodiverso. Então, como é que isso se conecta? A agricultura tem preocupação com a biodiversidade? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. E a gente procura trazer um pouco dessa história do desenvolvimento agrícola, de quanto ela foi se preocupando, sim, cada vez mais. Vai trazendo ferramenta, vai trazendo regulamentação, vai se equipando, não é? Vai se organizando para cada vez preservar mais. A gente já tem boas histórias de preservação, de produzir, aumenta a produtividade, como a gente falou do melhoramento genético, é uma forma de aumentar a produtividade, preservar a área para não ter que agredir tanto o ecossistema. Portanto, biodiversidade, sim. Outro tema, mudanças climáticas. A gente fala de mudanças climáticas, a gente vive as mudanças climáticas, mesmo na cidade, a gente sente isso, não é? A gente sente as variações que estão acontecendo nas nossas estações do ano. Água. A gente sente quando falta água, inclusive. Então, então essa é a forma da gente conversar um pouco mais com temas que não são só para quem está no agro, não. Mas procurar trazer assim, como é que o agro está se organizando? Porque, sinceramente, vamos lá, vamos ser bem aberto aqui. Na cidade, a gente é meio parasita desses processos. O que a gente está fazendo pela biodiversidade na cidade? Não, nada. Não é? No mundo tem uma plantinha em casa. No máximo isso. O que está fazendo pela água? Pela água? Pode demorar menos no banho, mas assim, quando
quando a coisa aperta, tipo em São Paulo, que faltou água por um bom tempo, era aquela briga nas ruas do tipo, por que está molhando o teu jardim? Tinha gente molhando o jardim ainda assim. Então tem uma falta de consciência ambiental na cidade que a gente nem se dá conta, sabe? E a gente quer mostrar nessa conversa do tipo, gente, os caras no agro estão preocupados com isso, sim, sabe? Esse é o tema. Estão preocupados, não pensa que não estão. E vem para essa conversa e traz o desafio. Como seria você lá, tendo que produzir alimento e tendo que cuidar de tudo isso? Quais são as variáveis que estão no jogo? Essa é a proposta, sabe? De que essa conversa, ela é uma conversa que a gente vai construindo como sociedade. Nós temos responsabilidade compartilhada. Então, eu preciso dividir a água que vai para o campo, eu preciso dividir a água que vai para a cidade, tem que ter água para todo mundo. Então, mostrar que quem está no campo sente na pele esse negócio todo dia. Tá? Nós nascemos, a gente sente quando ela falta. Aí dói. Tá? E energia também são os temas que a gente procura trazer. Saúde, naquele olhar de, poxa, sem comida não tem saúde, né? Então, e procurar diversificar a nossa alimentação. Nós podemos nos dar o luxo de ter variabilidade de alimentos, diversidade de alimentos. Então, procurar trazer isso e não ficar tão preocupado em suplementação alimentar, como a gente escuta tanto, se nós podemos encontrar no próprio alimento in natura. Vou deixar o Chico falar um pouquinho mais, senão fico só eu falando aqui. Mas é um pouco dessa ideia. Eu concordo total. O que eu queria trazer também é que esses temas, por mais que possam não parecer, eles são todos interligados e codependentes. Um depende do outro. O solo, a água, a energia. Então, para chegar lá, mudanças climáticas. Então, é todo um caminho que tem que ser percorrido também, que tem que ser levado em consideração, porque eles são dependentes, né? Se você não... Você tem que levar a conservação do solo, porque o solo tem o lençol freático está lá a água vai chegar no rio, vai ter... Então, sabe, tudo é muito ligado, muito interligado. Então, esses temas, eles se entrelaçam, assim, e essa conversa é para trazer e mostrar que isso também precisa ser levado em conta na cidade. Lá no site vocês contaram a história da Mariana, da AgroSmart, né? Que tem lá um empreendimento voltado aí na área da tecnologia que facilita aí nessa questão da administração dos recursos hídricos, né? Questão de chuva, de previsão. Então, é a parte também que a tecnologia também ajuda bastante no todo o processo, né? Nessa questão da sustentabilidade, não é isso? Não, total. Sim. Com certeza. Com certeza. Principalmente agora que a gente está aí na agricultura 4.0, né? Internet das coisas. A tecnologia de irrigação ela vem crescendo cada vez mais. E também a gente tem tecnologias falando em maquinário, assim, né? Tem tecnologia de pulverizadores, tem tecnologia que você consegue, com um scanner, achar a planta daninha, por exemplo, e só aplicar ali o defensivo. E isso já vai trazendo coisas, menor gasto, menor uso de produto e mais segurança e tudo mais. E vai adicionando benefícios. A tecnologia hoje, ela todo mundo, né? Hoje saiu uma pesquisa recente que o agricultor, quase todo agricultor tem seu celular, ele vê as notícias pelo celular. E aí ele consegue hoje já controlar as coisas dele pelo celular, lá da fazenda, às vezes da casa dele, a irrigação, ver como é que tá, tem câmera, né? Tem câmera de segurança, ele consegue ver. Então a tecnologia está muito, muito ligado e vem como uma mudança, assim, né? O Agro 4.0 já estão falando em Agro 5.0 aí, e muito... As mudanças vêm ocorrendo muito rápido e vêm trazendo muitos benefícios, com certeza.
Muito bacana. Tudo está evoluindo muito rápido e fica a dica aí para o pessoal que ainda está na faculdade, né? Já para ir se integrando aí nessa área da tecnologia, né? E entender como que a tecnologia consegue ser amiga do meio ambiente, né? Que essa semana a gente tem falado muito de meio ambiente, né? Tá chegando aí o dia do meio ambiente. E essa questão de tecnologias aí no manejo agrícola no geral ajuda bastante. Não, com E certeza. uma coisa que eu vejo é que cada vez que, quanto mais sustentável é, melhor fica para a produção final agrícola e melhor é para o bolso também do produtor, né? De quem está empreendendo, né? Porque quem está na cidade pensa, pô, o cara tem que jogar muito veneno na comida, muito veneno, fala desse jeito. Primeiro a gente tem que. Quem está assistindo aí fala veneno, por favor, não é veneno, gente. É defensivo. Tá? Para de falar veneno. Porque é a mesma coisa, eu gosto de fazer analogia que como remédio, sabe? Às vezes, porque a gente está doente, vai lá no médico, toma uma medicação. A planta está doente, ela precisa ter um controle para melhorar aquela doença. Então, você toma veneno quando você está doente? Não, você toma uma medicação, um produto, né? Um remédio. E para a planta é a mesma coisa, ela precisa ser curada daquilo lá para poder produzir. Então é importante a gente, porque eu vejo muita gente falando veneno e a gente precisa parar um pouco para pensar e tentar fazer essa associação, com certeza. E outra coisa, né? Quando a gente está doente, a gente toma exatamente a dose que a gente precisa. A gente não toma passando. E nem vai gastar dinheiro comprando remédio passando, né? E outra, né? Medicamento é caro. E para o produtor rural, ele tem que comprar também os produtos, né? Ele Então, acho que paga caro, né? sim, ele não vai querer jogar o dinheiro dele no lixo e ele não vai também querer gastar mais do que ele precisa, né? Aplicando mais. Se uma dose menor resolve, se a dose recomendada já vai atingir o objetivo. Então, isso é uma falsa ideia que as pessoas têm de que é um caminhão, vai com uma mangueira de bombeiro lá e vai, sabe? Não é assim, não é bem assim. É tudo muito certo, muito regrado e muito caro também. Não é uma coisa barata, não, produzir. Com certeza. Pessoal que tiver alguma pergunta, pode mandar tanto no chat quanto aqui no mecanismo aqui de enviar perguntas. Existe mais algum ponto que vocês queiram falar sobre o projeto? Que a gente deixou de comentar aqui, alguma coisa? Eu queria comentar um ponto dessa conversa de veneno aí que vocês ficaram falando. Enfim, contrariando o Chico, que o Chico disse não fala veneno, ok, mas tem um ponto que eu acho que é legal a gente comentar, que também tem a ver com o espírito de quem está na cidade, não é? A gente reclama bastante de tudo isso, faz uma série fica preocupado com a questão de será que esse produto não está contaminado, coisa parecida, mas como é que o consumidor se comporta em relação a isso? Porque o que os produtores acabam falando normalmente para a gente olha, a gente precisa muitas vezes tratar um alimento que já está quase pronto para colher, porque se ele não chegar lindo lá na fruteira para vender para as pessoas não compram. Então, a exigência do consumidor em relação à aparência, aquela maçã que tem que estar brilhando, aquela laranja que se ela não estiver brilhando eu também não quero. A gente tem que se perguntar o que a gente está exigindo. O produtor ele vai se adequar muito aos hábitos do consumidor. Então também é importante isso, porque ele está vendendo um produto para a gente consumir. A gente precisa entender um pouco que o consumidor imprime algumas exigências para o próprio agricultor. E ele passa a colocar mais alguns produtos porque a gente é que está pedindo, porque senão a gente não compra, não é? E normalmente a gente não fala isso, a gente não conversa muito sobre isso. A gente não para pensar que, gente, na hora que o cara colheu, né, o produtor colheu maçã no Rio Grande do Sul e está mandando para São Paulo, tem uma trajetória para ela percorrer e ela vai ter que durar lá. Ela tem que ficar dias numa prateleira. Então, esse processo todo envolve
cuidar desse alimento, não só no sentido de como eu vou transportar, mas inclusive de colocar proteções para ele. E essas proteções, muitas vezes eles precisam exagerar na proteção porque o consumidor é que exige. Esse mesmo consumidor que depois diz, não, eu não quero esse produto porque esse produto tem agrotóxico, porque esse produto tem não sei o quê. Olha como a gente se contradiz. Não é? Demais, né? A gente é demais, a gente se contradiz muito nessa história. Então a gente não quer um produto que tem uma aparência que é imperfeita, que reclama que monocultura, está todo mundo produzindo igual. Mas a gente não vai lá comprar uma cenoura que está meio deformadinha. Por que a gente não vai comprar? Ela é boa também, ela tem os mesmos nutrientes da outra. A gente é que se acostumou com as coisas padronizadas e só quer as padronizadas. Porque vamos combinar um jogo, não é? Se a gente não quer determinados modos de produção, porque isso é modo de produção, é o jeito que ele foi produzido, nós vamos fazer concessões também. Não vai ter produto da mesma quantidade, com a mesma aparência, a gente vai aceitar isso de boa, não é? E acho que isso é legal de fazer essa provocação, de chamar para conversa nos dois lados. Essa responsabilidade nossa que precisa ser dividida. O que eu estou disposta a abrir mão? Não ter as frutas da estação, não ter com essa determinada aparência, aceitar isso, que determinadas épocas do ano eu vou ter falta de produtos se eu não usar alguns insumos. Tudo isso é uma negociação que a gente precisa fazer. Então, o Comida Boa quer fazer essas conversas, sabe? Realmente aí, Júnior, se você puder convidar todo mundo que está aqui conosco e também do Instituto para participar, mandarem perguntas, trazerem, a gente pode compartilhar materiais também, e nós vamos fazer alguns eventos, a gente está bolando fazer um hackathon sobre isso, onde a gente quer convidar todo mundo para criar soluções. Não é? Então, tipo assim, a gente joga um problema e vamos analisar esse problema, vamos analisar esse desafio em conjunto, sabe? Isso é uma proposta. Então tá convidado. Vocês vão ser os primeiros a serem chamados, pode ter certeza. Olha que bacana, é uma honra isso, hein? Com certeza, vamos. Só completando aqui um ponto, eu acredito que essa escolha do alimento bonitinho aí, ela também está ligada muito à falta de informações. Talvez a gente não entenda muito bem, morando na cidade, a questão como que é produzido e por que ele fica feio às vezes, ou por que o alimento, quanto mais orgânico, mais feinho, pequenininho ele vai ser. Mas o sabor é incrível, né? E é uma coisa que é quase que cultural, porque quando criança... Desde criança eu já aprendi, cara, que é feio, eu não vou lá comer, não vou pegar a fruta que é feia. Quando a gente tá criança ali indo pro supermercado com os pais, que a gente vê ali a mãe ensinando como é que escolhe a fruta no supermercado, só escolhe as mais bonitas, né? Eu acredito que um projeto como Comida Boa, e assim como qualquer um outro aqui que está assistindo a gente, qualquer pessoa do agro, tem que divulgar para mostrar para o pessoal que não é bem assim as coisas, né? Que tem todo um trabalho, né? A gente conversou com um especialista super interessante num outro projeto que nós trabalhamos, que está focado em hortifruti, e a gente gostou muito de conversar com um especialista que estuda uma coisa chamada metabolismo de plantas, não é? Entender o metabolismo dela, a gente olha para uma maçã e acha que a maçã já está morta, não é? Então, assim, isso aí está morto. Ele conversando, dizendo o quanto esse alimento está vivo e tudo que envolve manter ele vivo. A gente não para pensar que depois que ele foi colhido, ele pode ser desidratado, ele pode perder, ele pode murchar. Então, tem todo um trabalho que é feito e, assim, que envolve ciência nesse negócio. Ciência do começo ao fim. Isso é muito bacana da gente ver, da gente entender, até para que a gente cuide de conservar melhor os nossos alimentos quando a gente compra, porque no final a gente vai lá, compra e quer conservar mais, quer que ele dure mais em casa, não é? E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente consegue lidar melhor com o mundo de uma forma sustentável, eu acredito, e de uma forma também que acaba sendo sustentável para o nosso próprio bolso, no final das contas, não é? Então, acho que esse é o convite. Não ter muita preguiça de procurar saber o porquê das coisas, de procurar conhecer isso. Essa é também mais um elemento que eu acho que é importante para todos os lados, não é? Para quem está no campo, para quem está na cidade. A gente procura fazer
essa provocação diária que eu acho que a gente precisa ter nas nossas vidas no final das contas, não é? Mais algum ponto, Chico? Não, eu concordo. Inclusive, foi muito bom esse ponto da Adriana ter lembrado disso, né? Do que as pessoas querem são o que os produtores produzem, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. E existe espaço para produzir e tá aí para os consumidores escolherem. Mas eles têm que saber o que eles querem também. Exato. Exatamente. Bom, vamos para as considerações finais aqui. Eu acredito que a gente chegou a um ponto muito bacana. Conseguimos apresentar aqui o projeto Comida Boa e acredito que agora fica ao público ir lá, seguir, acompanhar, compartilhar as informações. E os dois aqui, o Chico e a Adriana, eles têm um projeto muito bacana, que é desmistificar a ciência e transformar cada vez mais num conteúdo muito acessível. É para criança ler, é para adulto, é para jovens como a gente, é para a gente compartilhar com o pessoal que não é do agro. Todos eles vão conseguir entender e absorver as informações de forma bem bacana, né? Com certeza. Muito obrigada, Júlia. Foi super bom esse bate-papo. A gente está à disposição de vocês. Espero que a gente consiga também, assim, despertar esse interesse por alimento, que é uma das coisas que eu faço no meu Instagram pessoal, não é? Também convido a seguir aí o @Adriana Brondani, onde eu gosto de fazer. O Chico também faz bastante isso. A gente gosta de... Vamos sentir mais o alimento, sabe? Sente o sabor, vai lá resgatar de onde ele veio. Isso nos ajuda a olhar para ele de outra forma. E eu acho que essa é uma proposta que a gente procura trazer para o Comida Boa. Claro que Comida Boa já é mais amplo. Esse alimento que percorreu essa trajetória, o que contempla essa trajetória e como é que a gente pode ajudar a entender e ajudar assim a tornar essa trajetória cada vez melhor, não é? Fazer parte, a dividir essa responsabilidade. Não existe esse mundo, vocês lá, agricultores, e nós aqui na cidade. Não, a gente está junto nesse processo e envolve muita gente. Então, fica o convite para todos vocês aí, a gente está à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Vou até falar aqui que por trás aqui do projeto IF no Agro tem uma equipe, né, entre estudantes e colaboradores lá do Instituto, professores também. E olha, vocês fizeram um convite aí para a gente participar do Hackathon e eu tenho certeza que vai ter umas 10 pessoas aí no pé de vocês cobrando, viu? Ótimo. Certamente. Vamos nessa. Muito bom. Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Gente. Muito obrigado. Se comprometeu, tá convidado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado.